Olá, pessoal! Vamos dar início, então, à nossa primeira aula do curso preparatório para escolas militares e hoje nós vamos começar falando sobre o verbo to be. O verbo to be é o primeiro verbo que aprendemos em inglês porque ele é um verbo auxiliar e um verbo de ligação. Por ele ser um verbo de ligação, nós vamos conseguir usá-lo para dar diversos tipos de informações. Bom, quais são os tipos de informação que eu consigo dar com o verbo to be? I am a teacher, estou falando da minha profissão. He is 50 years old, estou falando da idade. They are American, estou falando de nacionalidade. It is 10 a.m., estou falando de horário. My address is 234 São João Avenue. I am happy, sad, I'm hungry, I'm tired, estou falando de emoção. E muitas outras coisas que nós podemos usar aí o verbo to be, como por exemplo, my favorite hobby is, my favorite sport is, my favorite color is. Então, esse é o primeiro verbo que nós estudamos porque nós conseguimos combiná-lo com vários tipos de informação, o que dá logo de cara, no começo do curso de inglês, a sensação de que nós já estamos falando bastante em inglês. Por isso, ele é o primeiro verbo que nós vamos estudar. Bom, além de ser um verbo de ligação, ele também é um verbo auxiliar. O que é ser um verbo auxiliar? Os verbos auxiliares são aqueles que trabalham na oração para indicar qual tempo verbal nos referimos e a qual pessoa. Os verbos auxiliares em inglês são to be, was, were, been, to do, did, done, to have, had. Nesse caso, nós vamos usar apenas as duas primeiras colunas dos verbos para usá-los como auxiliar, pois a terceira coluna vamos precisar de um auxiliar para funcionar. Em inglês, não existe conjugação verbal, por isso, eu sempre vou precisar de um auxiliar para me indicar a qual tempo eu estou me referindo. Em inglês, a maioria dos verbos possui três colunas. A do infinitivo, aqui ó, to be, sempre que meu verbo tiver com o to, ele está na forma base dele, que é a nossa terminação em ar, ir, cantar, correr, sorrir, ser, estar. A coluna do passado, que é onde eu vou tirar o verbo nos tempos do passado, e a coluna do particípio passado, que é a nossa terminação ado, edo, ido. Por exemplo, no português, no modo indicativo, eu tenho 6 tempos verbais diferentes, ou seja, presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. São 6 tempos verbais. E para cada tempo verbal, eu vou ter 6 pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. E para cada uma delas, eu vou ter uma forma de verbo. Então, no fim das contas, eu tenho que decorar 36 palavras diferentes para usar um verbo no português no modo indicativo. No inglês, não existe conjugação verbal. Então, o meu verbo ele vai ter essas 3 colunas. Então, no caso aí do to be, o was, were no passado e been no particípio. E também vou ter a forma de gerúndio, que é quando eu acrescento o ing no verbo. Mas isso a gente vai ver numa aula futura. Então, vamos lá. O to be significa ser e estar. E no presente, ele vai ter 3 formas. O am, o is e o are. Para conjugarmos o verbo to be, vamos usar am, is e are. Embora não exista conjugação verbal em inglês, o verbo to be é um verbo especial e ele foge um pouquinho aí à nossa regra. Então, na forma afirmativa, usamos I am, ou a forma contrata, a forma contraída I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're e they are, they're. Essa forma contraída, com o apóstrofo, é uma forma mais usada na linguagem oral, não é usada muito na linguagem escrita. Então, nos textos das provas de concurso, vocês vão encontrar sempre o verbo na forma comum dele e não na forma do apóstrofe e o verbo. Vamos lá.
O verbo to be, ele é um verbo auxiliar porque ele vai se deslocar dentro da oração para mostrar que é uma interrogativa e vai se juntar ao not para fazer a negativa. Então, is mais not, isn't. Are mais not, aren't. Olhando aqui na nossa tabela, vamos ver como é que fica a conjugação do verbo to be. Lembrando que o verbo to be tem duas traduções. Ele pode ser lido como ser ou pode ser lido como estar. Bom, a tradução que ele vai ter depende muito do contexto onde ele está inserido. Nós vamos ver ao longo do curso que o inglês é uma língua muito contextual e que as coisas vão fazer sentido dependendo da maneira como elas são colocadas. Então, aqui eu tenho I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Eu sou, você é, ele, ela é. O it é para fenômenos da natureza, animais e coisas. We are, nós somos. You are, vocês são. E they are, eles e elas são. Ou então, com a tradução de estar. Eu estou, você está, ele e ela está, nós estamos, vocês estão, eles e elas estão. Veja que na interrogativa, ele vai se deslocar. Ele vai sair daqui da posição dele depois do pronome e ele vem para antes do pronome, né, para me indicar que lá no final da oração tem uma interrogação. Então, vai ser am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you e are they. E na negativa, I am not, eu não tenho forma contrata aqui, com forma curta. O máximo que eu posso fazer é colocar o apóstrofo aqui e falar I'm not. You aren't ou you are not. He isn't or he is not. She isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Então, vamos ver isso dentro de uma oração. Então, eu digo I am a teacher. Am I a teacher? I'm not a teacher. Aqui é a forma contraída. He is a student. Is he a student? He isn't a student. They are friends. Are they friends? They aren't friends. Então, eu sou professora. Ele é um aluno. Eles são amigos. Bom, os pronomes pessoais são usados no lugar dos nomes e substantivos, né? Nomes próprios, nomes de pessoas ou nomes de objetos. E são eles que conjugam os verbos. Logo, em inglês, eles são sempre o sujeito da oração. Quais são os pronomes pessoais? I, you, he, she, it. Para eu, você, vocês, ele, ela, com he e o she. E o it para ele e ela, para fenômenos da natureza ou animais. O we, nós, e o they, que é o plural de he, she. Como em inglês não existe conjugação verbal, não existe sujeito oculto ou sujeito desinencial. Você deve estar aí também estudando português para o concurso, então a gente sabe que quando eu digo fomos à praia, eu estou me referindo a nós, porque eu estou usando a forma verbal da primeira pessoa do plural, fomos, né? No inglês, isso não existe. O sujeito indeterminado é quando eu digo prenderam o ladrão. E o inexistente é quando eu falo chove muito essa época do ano por aqui. Nesse caso, no inglês, nós não podemos começar com o verbo, porque quando eu uso um verbo para iniciar uma oração, eu estou fazendo aí a forma interrogativa. Então, nesse caso, nós vamos usar o pronome it. Está frio, it is cold, e são 10 horas, it is 10 o'clock. Veja que, embora no português a gente use aí o são, né, no plural, no inglês nós vamos usar o it. Outra coisa, turma, vamos esquecer esse negócio de fazer tradução de frase, porque uma língua ela não nasceu para se sobrepor à outra. Então, a tradução, na maioria das vezes, ela não funciona. O que nós precisamos entender a partir de agora, principalmente você que vai prestar um concurso militar, que exige um conhecimento muito bom de gramática, é como as regras funcionam, como a língua funciona, tá? Essa coisa de ficar traduzindo, na maioria das vezes, não dá certo e te induz ao erro.
Bom, quando nós usamos substantivos no lugar dos pronomes, nós devemos prestar atenção a que esse substantivo se refere. Então, por exemplo, se eu uso um substantivo próprio aqui, né, o nome Mary, e digo Mary is a student, é a mesma coisa que dizer she is a student. Então, eu nunca vou ter Mary, she is na mesma oração juntos. John is a doctor, he is a doctor. The house is big, it is big. Mary and I are friends, we are friends. The children are at school, they are at school. Mary and John are students, they are students. Então, pessoal, olha só. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer alguns exercícios. Façam o download da lista de exercícios e também do respectivo gabarito. Faça com atenção. Todas as folhas onde tem o GR é uma folha onde vem toda essa explicação e PowerPoint que eu fiz aqui na apresentação do vídeo para que você tenha em mãos as regras gramaticais e para que você possa usar como fonte de pesquisa enquanto você faz as atividades. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.